Olá a todos, hoje eu vou apresentar para vocês o gerenciamento de contratos de serviços, que é uma atividade que os profissionais da área de engenharia clínica têm que saber fazer para melhorar a sua capacidade de contribuição, né? Mais dia, menos dia, você vai se ver à frente de um contrato e é importante ter algumas dicas aqui. Então, a aula de hoje, né, o treinamento aqui de hoje, ou enfim, Engenharia Clínica em 10 minutos, vai falar sobre o gerenciamento de contratos. A próxima, os softwares de manutenção, né, de engenharia clínica, e depois o helpdesk e as chamadas telefônicas, que tem coisas importantes para a gente ponderar também. Então, antes de começar, aquela revisão da última parte, que a gente falou sobre o gerenciamento financeiro. E a revisão é o seguinte: basicamente a gente dividiu o tema em 3 grandes áreas, né? Como alocar, onde que vai o seu tempo fazendo análise financeira, né? De repente você vai se ver às voltas com isso também, né? As questões do orçamento anual, né? Quanto que eu estou gastando, quanto eu planejei gastar, para onde que está indo. E no final, a determinação do valor, do verdadeiro valor de uma tecnologia em saúde, né? Então tem várias ferramentas que a gente falou, LCC mais NPV, TCO, é só você dar uma olhadinha no episódio anterior que você vai ficar por dentro. E hoje o gerenciamento de contrato. Como o tema é um pouco extenso, nós acabamos dividindo em 2 partes, né? A parte 1 são as opções de contrato, os critérios para a seleção das opções, o que fazer o que é importante você fazer, não esquecer, né, durante a fase contratual, né, antes de assinar o contrato, e outras opções de contrato. Aí na parte seguinte, nós vamos fazer uma pequena revisão, como sempre, e os termos que a gente negocia, né, que termos que a gente pode negociar no contrato, como aprender mais sobre o tema, os fornecedores desejáveis, né, quem não já sonhou com aquele fornecedor ideal, né? O fato é que ele não existe, né? E a gente tem que acabar construindo esse fornecedor ideal, desejável, ombro a ombro junto com ele, né? E outras atividades junto ao mercado. Então, para começar aqui, as opções. A primeira opção que tem, né, do administrador é fazer uma equipe interna ou não. Essa equipe interna, né, ela vai ser utilizada para dar atenção na tecnologia que ele tem, só que nem sempre você tem uma equipe preparada para aquele tipo de tecnologia, ou não acompanhou o processo, ou a própria administração não envolveu a equipe num processo de incorporação. Isso diminui bastante a capacidade da equipe interna de dar suporte àquelas novas tecnologias que estão chegando, né? Invariavelmente, essa equipe interna ela vai precisar de complementar suas atividades com os fornecedores, que podem ser de material, mão de obra ou ambos, os fabricantes, os representantes e os revendedores, né? Fornecedor de material, né? Quem nunca se viu às voltas com a necessidade de uma peça de menor custo, né? Um tubo de raio-x, um conector, um jacaré específico para um eletrodo de ECG, né? Ou quem não precisou de uma mão de obra rápida, alguém que saiba fazer aquele serviço rapidamente, porque ou você não tem tempo ou você não sabe como fazer. Então, é importante que essa equipe interna desenvolva essa relação com os fornecedores e, quando for viável, né, até mesmo propor um contrato, né? Muitas vezes, né, eu diria que sempre, né, é importante você fortalecer sua relação com o fabricante. Do fabricante, a gente espera que ele saiba tudo, desde o desenvolvimento, né, até a comercialização e principalmente no período pós-comercialização. Então, fazer uma relação forte com o fabricante é de extrema importância. Não se consegue entregar resultados top, né, em saúde, se você não tiver o fabricante te ajudando. Muitas vezes o fabricante, por uma razão estratégica, um país grande como o nosso, ele prefere disseminar a tecnologia que ele detém através de representantes, né? E esses representantes são alocados em diversas regiões do país e ele é o primeiro contato que você tem com a indústria. Importantíssimo, né? Manter contato com os dois. O fato de você ter um representante nada impede você de estreitar relações também com o fabricante. E outras vezes a empresa é um revendedor, ele compra esse produto e revende. Então esses são
algumas das opções, né, que a gente tem para tocar um departamento de engenharia clínica, um serviço de engenharia clínica. Outro aspecto importante, né, principalmente que a gente que não deixa de ser uma opção, são as garantias, né? Ou você vai adotar aquela garantia de 12 meses ou negociar uma garantia estendida com alguns privilégios, que isso diminui um pouco ou permite fazer uma transição mais suave entre o aumento do serviço oferecido pela equipe interna e o serviço oferecido inicialmente pela indústria, né? Como se fosse uma passagem de plantão. Então, tem essas opções para serem trabalhadas, né? E quais os critérios que eu devo ponderar, ou posso ponderar, né? Isso aqui não é nada absoluto, né? Mas que eu posso ponderar é o seguinte: quanto que custa essa minha equipe hoje trabalhando do jeito que a gente trabalha? Eu consigo absorver esse parque tecnológico novo, seja lá 5 incubadoras novas, 5 monitores novos, 1 ou 2 autoclaves novas, um raio-x novo? Eu consigo absorver isso hoje, né? Quanto que eu custo? Quanto custaria para eu absorver isso, né? E isso eu ajuda a ponderar. Então, eu preciso de ver se tem disponibilidade de treinamento, né? Normal, por isso que é importante negociar o treinamento, pelo menos do primeiro combate da equipe técnica diante de um problema, né? E essa disponibilidade fortalece muito a equipe e vai ajudar a decidir se você faz o contrato, não faz o contrato, e se fizer, como você vai fazer, né? Disponibilidade de suporte, né? Às vezes você não tem disponibilidade de suporte, a não ser de uma forma contratual ou outra, né? Quer seja com vendedor, com fabricante, com terceiros, né? Aqui existe um termo norte-americano que se refere aos terceiros como Independent Service Organizations. São organizações independentes, geralmente oriundas do próprio fabricante, que aprendem a dominar uma determinada tecnologia e trabalham mantendo essa tecnologia operando, funcionando, e muitas vezes, inclusive, com o apoio do próprio fabricante, que não quer deixar ninguém na mão, principalmente se o equipamento não chegou no final de vida declarado pelo próprio fabricante, né? Outro aspecto a ponderar: necessidade ou demanda do cliente. Quem são os clientes aqui da engenharia clínica? São os clientes internos, a administração é o cliente, o pessoal do financeiro é um cliente, compras é um cliente, os próprios serviços de assistência, né? O central de material e esterilização, imagens, laboratório. Então, às vezes, né, o cliente interno tem uma necessidade específica que a equipe interna não consegue atender, então não tem um outro caminho. Pode ser determinante você fazer um contrato, mas ainda assim você deve fazer um contrato de modo que permita a equipe interna crescer em conhecimento e em capacidade de contribuição. Senão, não adianta muito, né? Vamos para frente aqui. Durante a fase de contrato, né, antes de assinar, acontecem algumas coisas, né? Primeiro, você é convidado a fazer uma leitura do contrato, para ver se tudo aquilo que foi negociado no processo de seleção, pontuação ou incorporação de tecnologia, se tudo está contemplado de maneira técnica dentro do contrato. Então, eu vou citar um exemplo aqui: você compra uma ressonância e você exigiu que a homogeneidade do campo seja um valor X, né? Então, você tem que ver se aquele equipamento que vai ser oferecido garante aquela homogeneidade naquelas distâncias que você determinou no processo de seleção, né? Você tem que ver, por exemplo, a aplicação clínica. Se você pega hoje, vários equipamentos são carregados com softwares. O mesmo equipamento você tem vários softwares. Muitas vezes, você tem que checar se o software, aquele software que a equipe médica, a equipe de enfermagem precisa, se contempla ali e se está na versão certa, né? Upgrades, tudo isso, se foi negociado ou não, updates e upgrades tem que ser analisado. As questões de engenharia, em geral, são as condições da instalação, potência do equipamento, as características de dissipação térmica, enfim, tempos de resposta, todos os interesses da engenharia negociados no processo de aquisição estão contemplados no contrato. As questões comerciais, que estão mais relacionadas a preços, né, ou formação de pacotes, às vezes um produto bom deixa de ser comprado porque o equivalente a ele, vamos dizer, que é quase tão bom quanto ele, quando o outro contou todo o pacote de produtos e equipamentos que você comprados, passou a ter uma vantagem comercial
sobre a tecnológica. Isso nós falamos, né, que tem que ter um peso lá para o aspecto comercial financeiro e tem que ter um peso para o aspecto tecnológico, né? Então isso tem que ser revisto também. As questões financeiras, né? Às vezes você compra o equipamento, você aluga, você faz um leasing, você faz um comodato e essas formas de contratação podem implicar no modo como a engenharia clínica vai oferecer suporte interno para aquele equipamento que está sendo comprado. E o contrato tem várias versões, né? Nunca fica numa versão só. Anda para lá, vai, volta, vem, lê, e aquele transação. Tudo isso é muito importante, checar os termos técnicos, né? E cuidar, porque os acordos verbais que a gente faz nas reuniões, nas atas, né? Todas as reuniões com ata, todo mundo assina e tal, que isso seja contemplado no contrato. Não é incomum você esquecer de uma parte que foi negociada em mesa e no contrato não está escrito, né? E mais importante de tudo, né? Sempre tem em mente, né, que a gente não está transferindo o problema para uma empresa, para um fabricante, para um revendedor, enfim, para uma ISO, mas nós estamos compartilhando as responsabilidades. Então as responsabilidades de cada um tem que estar bem claras para a gente não ter problema lá na frente, né? Muitas vezes a pessoa faz um contrato com o fabricante e fala, olha, é problema do fabricante, mas tem um grande conjunto de necessidades que o operador tem que fazer, que é aquela manutenção preventiva interna do operador, e o pessoal esquece e cria uma fragilidade no contrato e uma perda financeira, porque aquilo que foi contratado não é o que está sendo entregue, né? E que outras opções de contrato eu posso adotar, né, ou negociar? Então, por exemplo, tem um termo que é o uptime, né? Quanto tempo eu garanto que o equipamento vai estar disponível? Então isso tem que ser bem entendido, porque o tempo disponível, por exemplo, a clínica fecha à noite, né? Então esse uptime é sobre todas as horas ou sobre as horas úteis? Tem uma série de questões que tem que ser esclarecidas para constar no contrato, né? Esse contrato valoriza a equipe interna. Eu tenho uma engenharia clínica, ela consegue dar um primeiro combate muito bom, já não é o primeiro equipamento dessa natureza que ela enfrenta, já passou por 3 compras, então ela domina aquela tecnologia, ela pode contribuir muito com o fabricante, né, num outro modelo de contrato. Nunca esqueça de valorizar a equipe interna, né, porque nessas horas, quanto mais forte a equipe interna for, mais útil ela é nesse quesito gerenciamento de contrato, né? Por exemplo, como é que vai funcionar nos finais de semana, naquele feriadão prolongado, né? Vão atender? Olha, contrato tem para tudo, dá para atender tudo, feriado, no Natal, no Dia das Mães, etc. Mas tem um custo. Então, por isso que é importante você ter histórico de manutenção, de equipamentos, conversar com os colegas, comportamento, como acontece, né, do equipamento, para você ajustar um bom contrato, nem muito caro e nem muito barato, né? Tem que ter um equilíbrio ali entre a oferta e o que está sendo pago, né? O risco de downtime, né? Qual que é o risco que ocorre ali no meu hospital, o risco financeiro, o risco em saúde, enfim, de eu ter o equipamento parado, né? Então, em geral, quando o risco é muito alto de downtime, o contrato tende a custar um pouco mais caro. Quanto mais exigência você fizer no contrato, mais caro ele fica. O importante é você decidir junto com o fornecedor, seja ele quem for, né, o nível de segurança que esse contrato vai oferecer para o hospital, né? E outra coisa muito importante nessa questão de contrato, que normalmente as pessoas podem sofrer consequências ruins, né? São os gastos enormes, né, intermitentes. Então, por exemplo, o exemplo mais clássico é o tubo de raio-x. A gente sabe que tubo de raio-x não é barato, né? Mas é preciso saber também quanto que o tubo de raio-x ganha de dinheiro, né? E com tempo ir reservando esse dinheiro para quando tiver o tubo queimar, você trocar ele rapidamente, né? Então, às vezes você tem o tubo rapidamente, mas a pessoa para fazer a inserção do tubo não está disponível. Então, é um pouco complicado tudo ser estratégico, né? Cargas de hélio, no caso da ressonância, né? Pode ocorrer quench com a ressonância? Pode, quench ocorre, mas tem um custo. Quanto custa um quench, né? Flat panel de detetores, né, de radiação, por exemplo, em angiógrafos, né, ou a hemodinâmica,
isso tem um custo, né? Vai incluir no contrato, não vai, eu vou pagar antes, eu vou fazer uma reserva, tem várias formas, vasos de pressão, né? De autoclaves, vasos de pressão de outros equipamentos que não estão muito ligados à engenharia clínica, como tanques de reserva de ar comprimido, oxigênio, enfim, tudo isso é custoso, né? Quando o vaso se rompe, o custo realmente não ou ele fissura, é um custo indesejado. Turbinas de ventiladores, tem aqueles ventiladores que não usam ar medicinal da rede, mas pegam o ar ambiente, tratam ele e administram ao paciente. Então, o que eu queria falar para vocês hoje nessa parte 1 é isso, né? O gerenciamento de contrato. A parte 2 a gente deve continuar. E é isso aí. Se você está gostando e tiver interesse nos nossos cursos, manda um e-mail para escola@engenhariaclinica.com. Nós temos esse canal no YouTube, se inscreva aí para receber os novos vídeos, né? E temos uma página também no Facebook e passa por lá quando estiver um tempo, dá um clique, dá sugestão para a gente. E assista no final do vídeo, vai ter uma capa de um livro ali que eu recomendo realmente por uma primeira leitura. Ele foi um best-seller nessa área que nós estamos falando, né? Hoje, né? Um best-seller, e hoje ele está num preço muito bom, você encontra em sebo, enfim, se não encontrar ele em PDF na internet. Então é isso, muito obrigado pelo seu tempo.